Piero, que história é essa dos uniformes do Corinthians, hein? Nossa Que senhora, cara. história é essa, cara? Que coisa assim. Eu tava até vendo um corte. Hoje ou ontem, eu virei a madrugada aí em avião e tal, então tô meio. Mas vi um corte que rolou num programa lá da ESPN. O André Kfouri estava conversando com alguém sobre o Corinthians e tal. E eu estava vendo nos comentários que muita gente estava falando que ele estava exagerando, né? Porque ele realmente trouxe um prognóstico muito sombrio para o Corinthians, caso não tenha uma mudança de ideia de como administrar o clube. E assim, eu não sei se vão ser 10, 15 anos, que nem ele fala. Eu não sei se o negócio é daquela forma. Mas, gente, é muito sério. A situação do Corinthians é muito delicada. E eu concordo muito. Se não tiver uma guinada, cara, para salvar, vai ter que ser naquele esquema de... Que já aconteceu outras vezes no futebol, tá? Que já aconteceu com outros clubes, com vários. Criam uma loteria para salvar, um programa de refinanciamento de dívidas e... Mas isso hoje está cada vez menos provável de acontecer. E assim, cara, um clube que tem quase 1 bilhão de receita, ou perto de 1 bilhão de receita, eu até vi um outro corte do Luxemburgo, trazendo uma receita lá de venda de jogadores de base para recuperar o Corinthians. Pô, um time que tem uma receita, como qualquer empresa, de 1 bilhão por ano, a dívida também não é tão grande assim e tal. Beleza, eu acho que em termos de negócio, você pode até considerar que com uma receita dessa você consegue tranquilamente se recuperar em pouco tempo, beleza. Mas dessa forma, tem que ter uma virada assim completa, cara. É. O caso é muito sério, Piero, porque cada dia aparece uma dívida nova. E não estou falando só de Transferban, não, tá, gente? Porque Não, isso aí é Transferban nada, é. é a ponta final. O que tem de dívida no meio do caminho até chegar lá na ponta do Transferban, e essa, cara, é vergonhosa. E eu falo, e todo mundo que me conhece um pouquinho sabe, eu sou corintiano. Eu sou corintiano. E eu me sinto envergonhado, cara, de ler Também. algumas notícias que, Piero, e eu quero saber a sua opinião. O Corinthians teve que ligar para o Fluminense para pedir, por favor, que o jogo no Maracanã fosse feito com as duas equipes utilizando o uniforme número 2, porque o Corinthians não tinha camisa do uniforme número 1 para jogar. O time titular do Corinthians, com um contrato com a fornecedora de material esportiva, que é um dos maiores do continente, se não for um dos maiores, sabe? Assim, é vergonhoso, cara, que É. a gente olhe e vá revirando sei lá, um poço que não tem fundo, cara, e que você vai ver que é gente comprando coisa para uso pessoal, que é utilizando o clube para benefício pessoal, que é... Cara, que vergonha você ter que pedir na Série A do Campeonato Brasileiro para mudar o uniforme, porque você não tem uniforme para entrar em campo, cara. É. Tá rolando uma auditoria lá no Corinthians, né? E ontem o Bruno Cassus publicou no GE uma matéria muito interessante, até pra galera que não leu. Eu acho que quando o jornalismo é bem feito, a gente indica, né, cara? E a matéria explica muito bem, cara, como o Corinthians, o contrato com a Nike, André, quando você lê, a Nike é uma mãe. Eles entregam muito mais do que é o combinado, sem cobrar o Corinthians. E mesmo assim, pedindo assim muito mais camisas do que o combinado, produtos para usar na base, no futsal, enfim, em outros esportes, o Corinthians continua sem produtos. Categoria de base, jogo do futsal, o Corinthians joga com camisas dos anos anteriores.
sendo que a cota, ela dá e sobra para os caras usarem. Cara, é um escândalo absurdo que chega, eu acho que a grande notícia é o que você falou, né? A grande notícia não, o que mais chama a atenção é o jogo do Fluminense. Chegou ao ponto de a camisa 1 estar em falta, tendo que ligar pro Fluminense e falar, cara, hoje a gente precisa jogar de preto, dá pra dar uma ajuda? Cara, é absurdo. E eu, sinceramente, André, eu acho o modelo associativo do Corinthians falido. Eu, sinceramente, não vejo uma resposta interna. Eu sei que hoje tá muito em debate a questão da Safiel, né? Que é um assunto que tá cada vez mais quente na torcida do Corinthians. Eu gosto da ideia, enfim, mas não vou dizer cravo que é a solução, mas gosto da ideia. E você, só de perceber a resistência dos conselheiros, um clube falido do jeito que tá, na crise interna do jeito que tá, e a resistência dos caras pra se abrir a ouvir, a debater um assunto tão importante, mostra como os caras estão mais preocupados com eles do que com o clube. Muito difícil imaginar uma reviravolta rápida. E assim, igual você, André, é o mesmo sentimento que eu tenho. É um constrangimento quando eu falo do meu time. Eu falo, caramba, chegou a hora de falar do Corinthians. É a hora que você fica chateado, cara. Fica chateado, né? A falta de perspectiva é o que mais me pega. E eu acho assim, ó, o torcedor do Corinthians, porque eu vejo ainda uma parte da torcida que minimiza e que fala, não, isso aí foi uma galera, mas agora vai mudar, e agora... Gente, desse jeito aí não vai mudar. Não vai mudar. Tem que mudar, assim, a forma de administrar o clube, a mentalidade. Desse jeito aí, não vai mudar. Vai sair um nome, vai entrar outro nome. Cada vez menos gente séria querendo desse jeito. Quando a gente vê as propostas, são propostas que mudam a cara da administração, que passam a ter um outro modelo, que não esse associativo. E a torcida vai ter que ter paciência, viu? A torcida vai ter que ter paciência, porque o negócio é muito, muito, muito sério. Vamos ver como é que vai ser esse final de ano aí, porque a verdade é que o torcedor, uma parte da torcida, né? Uma parte da torcida quer saber se vai ganhar a Copa do Brasil ou não. Não, mas aí a gente ganha a Copa do Brasil e... Gente, tá ficando cada vez mais complicado, tá? Tá ficando cada vez mais complicado. Tem que parar, olhar para os exemplos que deram certo de reorganização para poder mirar como exemplo. Senão, o negócio vai ficar ainda pior. 9h33. Nosso amigo aí tinha razão, tá? Faltava falar um negocinho da Série B. Faltava. A história é a seguinte, meu amigo Piero.